Estava. Como que ele estava? Como que Jesus estava? Cansado? Quem está cansado nessa manhã, levanta a mão. Nossa, pouca gente cansada, vocês precisam de um trabalho, irmãos. Só tem 4 pessoas cansadas. Tem que arrumar uma faxina, um negócio, uma casa para limpar, que é para poder cansar. Pois bem, se você olhar, já sabe, tem que procurar durante a semana, né? Se você olhar para os capítulos anteriores, você vai perceber que ele passou o dia inteiro pregando. O dia todo pregando. Sem intervalo, ou seja, sem recreio. E no fim da tarde, a multidão não se afastou do mestre. E ele pregou lições interessantes, importantíssimas, como o joio e o trigo, a pérola do grande preço, o grão de mostarda, são ensinamentos para a eternidade. E aí no final do dia, quando a Bíblia diz, por exemplo, que ele entrou no barco do jeito que ele estava cansado, ele estava exausto. Como é que Jesus estava? Exausto, cansado. Ele é Deus, plenamente Deus, e também homem. Então, embora tivesse Jesus a natureza sem pecado, ele tinha um corpo humano que sentia os efeitos do pecado, como cansaço e sofrimento, que é o mesmo que eu e você sentimos. Então, coloca na mente isso aí. Jesus estava como? Cansado. Nós vivemos em um mundo onde o cansaço nos alcança. E não é um cansaço físico qualquer. Alguns estão exaustos, irmãos, emocionalmente, desgastados espiritualmente, destruídos psicologicamente. Um fardo que você carrega e que ele faz estar cansado, sobrecarregado e oprimido. Eu fiquei aliviado a partir do momento em que eu vi uma passagem bíblica que diz o seguinte. Alguém lembra? Vinde a mim todos que estáis cansados. Amém. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos... Amém. Irmãos, não tem outro. É só Jesus para fazer isso por nós. Vinde a mim todos. Ele não diz vinde a mim alguns. Ele fala vinde todos que estáis cansado, sobrecarregado e eu vos aliviarei. E eu vou falar para vocês com toda sinceridade. Eu estou cansado. Eu estou cansado de ver jovens se afastando da igreja por causa da promiscuidade. Eu estou cansado de ver jovens perdendo por causa das drogas a eternidade que é garantida a todos nós. Eu estou cansado de ver tanta competitividade dentro do templo, onde havia unidade, um processo de coleção natural, uma teoria evolucionista que se desenvolve dentro da igreja, onde só os mais fortes querem se destacar para destruir os mais fracos. Um processo de competição e disputa contínua. Um lugar onde, lamentavelmente, muitas vezes não valorizamos o indivíduo como pessoas. Tratamos bem quem tem grana, tratamos bem quem pode nos oferecer algum benefício pela sua amizade. E se você não tem nada para oferecer, muitas das vezes eu não me aproximo de você. Lamentavelmente são essas as ligações relacionadas entre nós, irmãos da igreja. Infelizmente. Tratar as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Acontece ou não acontece na nossa igreja? Sim. Por incrível que pareça. Não era para acontecer, mas infelizmente acontece. Cansei de ver tanto divórcio na igreja, de tanta gente vindo ao altar dizendo que aquilo que Deus uniu não separará o homem. Mas dentro de pouco tempo, a gente se separa. Infelizmente. Muitos se separam. O adultério invade a casa das pessoas, principalmente na nossa igreja hoje em dia. E muitas pessoas se divorciando por causa do adultério. Outros envolvidos em pornografia, traições,
Já ouviram falar de algum irmão que separou por causa disso? A gente passou uma temporada no Paraná. Quantos aqui são do Paraná ou conhecem? A gente passou uma temporada no Paraná. Conhecemos um pastor. Irmãos, a gente olha para as pessoas e a gente imagina que são pessoas consagradas pelas pregações, a maneira de falar, pela educação que as pessoas têm. A gente olha assim e fala, nossa, vocês são consagrados de Deus. E é o que todos nós imaginamos. E aí a gente passou 2 anos no Paraná. Esse pastor, inclusive, ele deu estudo bíblico para nossos filhos, batizou nossos filhos adolescentes. E depois de 2 anos a gente veio embora. E 1 ano depois a gente soube que ele tinha adulterado. E entregou o crachá, na maneira de falar, entregou credencial. E hoje ele não é mais pastor. E é triste. Ele já estava separado da esposa já há bastante tempo. E aí aconteceu que um colega de trabalho, também pastor, faleceu, já tinha falecido há bastante tempo, e a esposa estava viúva. E a esposa ligou para ele e falou, passa aqui em casa. Aí ele falou, não, eu estou muito longe de Curitiba, não tem como. A não ser quando eu for para alguma reunião da associação, eu dou uma passadinha aí. E aí aconteceu que a reunião da associação chegou o dia e o pastor foi lá. E aí ele mandou uma mensagem dizendo, estou aqui em Curitiba. Ela falou, passa aqui em casa. E aí ele passou. Quando ele chegou lá, ela estava daquele jeito. Ele não pensou 2 vezes. Também a história parou por ali, ninguém ficou sabendo. Quando um dia ele está pregando aí pela internet, e aí aparece uma mensagem no celular dele dizendo assim, nossa, parece um homem consagrado. Que pena que há 2 meses atrás estava comigo na cama. E aí quando ele viu aquilo, ele interrompeu a pregação e foi para casa pensar na besteira que fez. E aí no dia seguinte ele estava na associação entregando a credencial. Cansado, irmãos, eu estou cansado de ver tanto jovem nas esquinas vendendo o corpo, praticamente a troco de nada, se sentindo como meras mercadoria nas mãos de pessoas que apenas egoisticamente querem satisfazer seus prazeres. Eu estou cansado de ver pais explorando filhos para poder obter algum recurso em função do trabalho que ele, pai, está colocando forçosamente o seu filho a fazer. E quer saber de mais uma coisa? Cansei de ir a funerais, enterrar pessoas que fazem parte da minha vida e que tanto eu amo. Cansei de ir a cemitérios me despedir dessas pessoas. Estou cansado do diabo no meu encalço tentando destruir o meu casamento. Estou cansado, irmãos. Estou cansado desse mundo, da corrupção, da violência. E eu falo para vocês com tanta sinceridade que eu nem assisto jornal mais. Porque só o que você vê é desgraça, é tristeza, é morte. E um dia, movido por tanto estresse, por tanto cansaço, Jesus falou, filho, vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. E uma coisa é fato, irmãos. Se nós não formos a Jesus todos os dias, não suportaremos as tempestades deste mundo. Não suportaremos. Se não recorrermos a Jesus todos os dias, não suportaremos a quantidade de água que entra em nosso barco. Se você não estiver segurando firme nas mãos de Deus, não há estrutura para você continuar em pé. E você pode até lutar bravamente com as suas próprias forças. Só que todas as suas forças nunca serão suficientes para você tirar a quantidade de água que entra dentro do seu barco.
Você precisa contar com Ele dentro da embarcação. Ele é o único que diz ao vento: calma-te. Ele diz à tempestade: acalma-te, mar. Só Ele tem poder para fazer isso. E Ele está aqui nesta manhã para acalmar a tempestade de todas as nossas vidas. Amém? Amém. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Amém. Às vezes eu fico pensando assim: e se nós não fôssemos cristãos? Como seria a nossa vida? A gente sabe que as coisas estão acontecendo, as coisas acontecem ao nosso redor, as coisas acontecem com a nossa família, com a nossa própria vida. E a gente fica se perguntando o porquê das coisas. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele ainda tem um cuidado tremendo conosco. E aí eu me pergunto: e se eu vivesse a vida que eu vivia antes? E eu quero contar para vocês um testemunho e mostrar para vocês o que é água dentro do barco. Eu já passei por isso. Esse jovem é meu filho. E, aliás, o casal, né? Se eu falar só o jovem, depois a mulher vai dizer: e a outra? É de quem? Eu converso muito com ele, assim como ela conversa muito com a mãe, os dois em particular e tal. E o sonho desse menino, dos dois, era estudar em uma escola que tivesse princípio. E aí eu tive um dos planos, né, miraculosos ali. Eu falei assim: filho, vem cá, nós vamos fazer o seguinte: eu vou viajar, eu vou a trabalho, eu consegui um trabalho no Portugal. E aí eu vou trabalhar e eu vou ganhar euro, né? E aí dá para eu pagar uma boa escola para você. Combinado? Ele disse assim: combinado então. Eu falei: não fala nada para tua mãe e nem fala nada para tua irmã, que a única coisa que eu vou dizer para elas é que eu vou trabalhar, só isso, ok? Ele falou: tudo bem, combinado. E aí eu liguei pro meu colega no Portugal e fiz todo o esquema lá. Falei: cara, eu preciso trabalhar. Ele disse: vem pra cá. Era o que eu queria ouvir. Ele disse: vem pra cá. Aqui você vai ganhar em dólares. E se a gente, né, pegar esse dinheiro aí e for contar aí com o real, por exemplo, você vai ganhar 5 vezes o mais do que você ganha. E aí eu me empolguei com o negócio. Peguei o avião aqui e fui para Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, o trabalho era o mesmo que eu fazia aqui. Eu falei: gente do céu, eu acho que eu troquei 6 por meia dúzia. O dinheiro, um pouquinho a mais do que eu ganhava aqui. Eu falei: não, agora eu tenho certeza que eu fiz besteira. E aí eu passei 40 dias no Portugal. Falei: vou embora. Estou sozinho, uma distância dessa aqui da minha família e tudo. Pra nada, para ganhar quase a mesma coisa. E aí comprei a passagem e voltei. Mas eu tinha prometido pro garoto que eu ia trabalhar, ganhar bem para colocar ele numa escola boa. Aí liguei pro meu irmão que está nos Estados Unidos. Eu falei: eu preciso ir para aí. Ele disse: então vem, aqui tem trabalho. E aí eu me aventurei. Eu falei: como que eu faço para ir? Ele disse: cara, eu vou conseguir um coiote para trazer você. E aí você vai, tranquilo a viagem. Eu fiz o mesmo trajeto. Ele conseguiu chegar lá em 7 dias. E aí ele disse: agora está bem mais fácil, você vai conseguir fazer em menos dias. Eu falei: ok. E aí fui conversar com esse coiote. Eu falei: amigo, quanto? Aí ele falou lá o valor e tal. Aí eu falei: mas como levantar esse dinheiro, né? E eu tinha uma picape estrada, cabine dupla, 3 portas, era relíquia, que o povo fala aí. E eu era... Quando a gente estudou com relação ao orgulho, irmão, eu era orgulhoso quando eu tinha esse carro. E Deus é tão maravilhoso que eu não tenho mais. Um carrão, né? Eu chegava nos lugares. Agora imagine, vermelha, bonita, 3 portas, um troço que você abre pra cá, outra pra lá. É o carro dos sonhos. E aí eu falei: quanto que é a viagem? Ele falou: 60 mil reais. Eu falei: eu tenho uma picape no valor de 60 mil, vou vender ela e aí eu te pago. Ele disse: não, eu pego a picape e eu te levo para os Estados Unidos. Eu falei: tá, mas como assim? Aí ele disse: funciona assim, você só me entrega o carro quando você pisar em solo americano. Ok? Eu falei: tranquilo. E aí fui conversar com Débora. Aí Débora disse assim: marido, tu é maluco? Eu falei: não, vai dar certo, fica tranquilo. E aí eu peguei um voo para o Panamá. Do Panamá eu peguei um outro para El Salvador. De El Salvador eu atravessei a fronteira de carro. Gente, parecia filme. Vocês já viram aquele filme
Quando você atravessa a fronteira, aí o cara fala assim, tem um carro esperando você depois da ponte com a placa tal, um carro preto. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu atravessei, e lá eu encontrei um rapaz que também estava fazendo o mesmo trajeto, e que era o mesmo coiote que estava levando ele. Então a gente fez amizade. E aí nós viajamos juntos os dois. E aí atravessamos a ponte de El Salvador. Primeiro El Salvador, a gente atravessou para Guatemala. E aí quando chegamos na Guatemala, na ponte, quando chegou na ponte para atravessar, o pessoal da imigração olhou para a gente e falou assim, aonde vais? Aí eu falei assim, na Guatemala. Aí ele disse assim, fazer o que na Guatemala? Creio que não pode mentir, né? Eu fiquei quietinho olhando para ele, ele disse, passaporte, por gentileza. Aí eu fui lá e entreguei o passaporte para ele. Aí quando ele olhou o passaporte, ele falou, muito bem. Brasil, Panamá, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos, certo? Eu falei, certo, como você sabe? Aí ele, ok. Aí me deu um ticketzinho, que é para você atravessar a fronteira. Aí ele olhou para mim e disse assim, como vais atravessar? Eu falei, a pé? Aí ele escreveu lá no papel, a pé. E aí a gente atravessou. Quando chegamos no meio da ponte, gente, o que tinha de polícia, pensa num troço para ter polícia. E aí eu arranquei um papelzinho azulzinho, arranquei esse papelzinho e eu já ia balançando ele aqui, né? Porque o cara vai só olhar o papel, vai deixar a gente passar e acabou. E aí ele olhou assim e disse, aonde vai? Eu falei, Guatemala? Aí ele pegou o papel, olhou e disse, muito bem, né? Só que eu pensei que atravessando a ponte, estava livre. Atravessou, né? Já estamos do outro lado. Do outro lado é que tinha polícia mesmo. E aí mandamos uma mensagem pro coiote. Eu falei, e agora o que a gente faz? E ele disse, calma, quando você atravessar a ponte, tem um carro preto com a placa tal. É só vocês entrar no carro. E aí nós atravessamos. Quando chegamos lá, o carro estava estacionado lá. E aí entramos nesse carro. Um moço dessa costura chegou e disse assim, tipo, o rapaz era bem gordinho. Então tal que ele lá não chama gordinho, ele chama gordito. Aí o rapaz olhou para ele e falou assim, gordito, tu lá atrás. Aí pegou o gordito, colocou no porta-malas, fechou. Aí ele olhou para mim e disse assim, tu atrás do banco. E eu deitei atrás do banco dele. E aí eu só olhando o movimento, né? Eu falei, meu Deus do céu, tem gente que não tem jeito. Um filme, era um filme. E aí quando ele chegou, tinha uma guarita redonda, mas lotada de polícia do outro lado. Ele meteu a mão aqui, puxou alguns dólares, fechou a mão, pegou na mão do primeiro, e aí ele, pode passar. Lá na frente tinha outro, ele pegou outro papatinho aqui, pegou na mão do segundo e nos atravessou para Guatemala. Quando ele chegou do outro lado, ele disse assim, cadê o dinheiro? Porque o coiote tinha dado o dinheiro que era para a gente dar para ele. Aí eu fui, entreguei o dinheiro, ele falou, não, esse valor não dá. Eu falei, foi o que o cara deu pra gente, falou para entregar para você. Ele falou, não, desce os dois. Eu falei, gordinho, agora nós tá lascado. Para onde nós vamos agora, vocês sabem? E aí, na hora, a gente mandou outra mensagem, e o coiote, gente, é uma máfia. O coiote daqui falava com o coiote de lá, para dar continuidade, que ele ia pagar ele aqui, e mandava o dinheiro na mesma hora, não. E aí ele falou assim, não, eu não vou levar porque tem mais gente para eu atravessar, então eu não vou perder meu tempo só com dois para receber só isso. Aí a última mensagem que a gente ouviu foi, coloca eles no ônibus. E aí nessa hora a gente passou no ônibus, o cara mandou a gente entrar dentro desse ônibus, sem saber para onde ia, nós entramos e seguimos viagem. O ônibus nos levou até o terminal rodoviário e lá a gente ligou para o coiote de novo, ele disse, fica tranquilo, tem um Uber esperando vocês do outro lado, é só entrar no Uber. Você sabia por que muita gente morre nessa travessia aí porque os caras não dão, não. E aí, beleza. A gente atravessou e fomos para o final da Guatemala para fazer a travessia para o México, que também era outra fronteira.
Aí lá nos pararam de novo, fizeram as mesmas perguntas, a gente respondeu como vai atravessar a pé, que nós estávamos a pé mesmo. E aí ele disse o seguinte: vocês vão pegar uma van, aí deu o nome da cidadezinha lá, a gente foi. Quando chegamos nessa cidade, que era a travessia, essa era a ponte que você atravessava para o México, tinha um motoqueiro aguardando a gente. Ele falou assim: olha, vai aparecer um motoqueiro aí, e aí vocês, é só subir na moto. Eu falei: só isso? Ele falou: só. E aí o gordinho subiu na moto, o cara olhou para mim e disse assim: tu, muito magro, a pé. Eu falei: tá bom, eu vou a pé. E aí pegou o gordinho e colocou na moto. Quando ele acelerou a moto, lógico, né? O cara bem magrinho na frente, pegou e jogou o gordinho bem longe. E aí, na hora, o gordinho disse: não dá certo. Aí o gordinho passou para assumir a moto e o cara, que era o coiote, foi atrás. E o gordinho atravessou o cara. Irmão, já estou finalizando. Passamos 4 meses no México. No dia da gente atravessar, deram um tiro na orelha do Trump. Não sei quantos de vocês viram. Estava bem próximo das eleições, atiraram na orelha do Trump, de lá ele ligou: fecha todas as fronteiras. E aí fecharam. E a gente foi até o limite e voltamos. Eu imaginava que quando você voltava do México, muitas pessoas também imaginam, ele simplesmente diz assim: ó, a gente vai mandar você para o seu país, e aí, amigo, aqui você não passa, beleza. Não, manda lá para o começo do México, porque ele sabe que você vai tentar tudo de novo. A gente encontrou um casal que já estava com 9 tentativas para atravessar os Estados Unidos. E ele só voltava e depois dava continuidade de novo. Eu falei: por que você não para? Ele falou: não, o meu destino é Estados Unidos, nós só vamos aquietar quando chegar nos Estados Unidos. Ok, a gente passou 40 dias e quando deu um dia eu me ajoelhei, orei a Deus e falei assim: Senhor, o Senhor sabe que a minha vontade é chegar nos Estados Unidos, mas eu não sei o que me aguarda nos Estados Unidos, pode ser que seja só uma vontade minha. Então eu queria te pedir, em nome de Jesus, se for para mim atravessar, que eu atravesse dessa vez, se não, que eles me barrem, mas que eu fique tranquilo e que eu volte para casa para orientar a minha família. Essa foi a minha oração. Irmãos, quando eu acabei de orar, o coiote mandou uma mensagem: tem um táxi esperando vocês lá embaixo no hotel. E aí a gente desceu, esse táxi nos levou para o aeroporto, e aí a gente continuou a viagem, mas dessa vez de avião, porque a gente já tinha tentado a pé, já tinha tentado de ônibus, tentou de táxi, de Uber, de moto, e nada dava certo. Aí essa vez ele falou: não, vocês vão de avião agora. E a gente foi de avião. Quando chegamos no aeroporto, estava a imigração. Engraçado que eles falam que todas as vezes que o cara falava, eu dava risada, eu olhava pro gordinho e falava assim: prepare. O cara dizia assim: amigos, necessito passaporte? Eu falei: pronto, pedi o passaporte, pedi para voltar. Só que o coiote foi meio malandro e falou assim: olha, eu vou dar $800 para vocês colocar dentro do passaporte. Quando chegar lá, vocês só entregam o passaporte, deixa que as coisas estão tudo resolvidas. Eu falei: agora vai dar certo. Quando chegamos lá, que o cara pediu o passaporte, o gordinho foi entregar o passaporte, e aí tinham 2 filas. Tinha uma fila das pessoas mexicanas e tinha uma fila de mais ou menos 60 imigrantes, que eles já tinham barrado. E nós não somos bobos, nós estávamos na fila dos mexicanos. O gordinho parece mais americano, que ele é bem alto, branco. Quando o gordinho foi passar, alguém chamou o cara que estava lá, o cara se virou para atender, o gordinho passou. Quando chegou na minha vez, o cara falou assim: amigo, necessito um passaporte. E aí eu entreguei o passaporte para ele, e isso o gordinho já tinha passado. E aí ele olhou e disse: aguarda naquela fila. E aquela fila era dos 60 imigrantes. Eu sei que ali ele foi mandando alguns passarem porque pagaram propina, outros ele mandou voltar. E eles pediram para que eu voltasse. E aí ele falou o seguinte: eu vou colocar uma mensagem aqui no celular, você vai ouvir. Isso na maneira dele falar, a gente fingia que entendia. E aí ele colocou a mensagem, eu já tinha ouvido essa mensagem umas 10 vezes já. Então eu já sabia de qual que ele estava falando. Aí ele olhou para mim e disse assim: entendeu? Eu falei: não entendi nada. Aí ele disse: não. Eu falei: não. Tudo bem, tradutor. Aí colocou no celular. Aí lá dizia assim: você está ilegal no meu país. Por isso, você precisa voltar para que possamos regularizar a sua situação. E aí me colocaram dentro de um avião com aproximadamente 150 imigrantes.
Me mandaram de volta lá para o começo do México de novo. E aí lá eu fui para um hotel. No hotel eu me ajoelhei, orei de novo a Deus, falei que eu queria voltar para casa. E aí o Coyote mandou uma mensagem e fala assim: qual que é teu plano agora? Eu falei: voltar para casa. Ele disse: vamos tentar só mais uma vez? Aí eu falei: só mais essa, né? Ele disse: só mais essa. Eu falei: tá bom, vamos tentar. Depois que eu desliguei o telefone, eu fiquei pensando: como que eu orei a Deus? Pedi ao Senhor para que eu voltasse em paz, querendo ir para casa. E aí eu vou dizer para o cara que eu vou tentar só mais uma vez. Peguei o telefone, liguei para ele de novo, falei: amigo, eu não vou tentar mais não, eu preciso ir para casa. Minha filha está doente e não tem como, minha mulher está sozinha em casa, eu preciso voltar. Ele disse: cara, daí de onde você está não tem avião para o Brasil, você vai ter que ir para Cancún. Eu falei: que me mande para Cancún. E aí ele pagou a passagem, porque tudo ele pagava daqui, e eu só abri o aplicativo, estava uma passagem para Cancún. E aí eu viajei para Cancún. De Cancún viajei para Lima, no Peru, e do Peru eu voltei para o Brasil. Quando eu cheguei aqui, sabe quando Deus fala com você e fala assim: essa loucura que você fez aí, foi só para colocar os filhos numa escola que tenha princípio? E aí o Senhor pegou os dois e colocou num navio com dinheiro com ele. Acalma-te. Deus é quem acalma a nossa tempestade. Às vezes a gente acha que fazendo as coisas com as próprias mãos a gente vai resolver tudo. Irmãos, as coisas não acontecem da maneira que você quer. É Cristo na nossa vida ou nada. Às vezes a gente fica no meio do caminho, mas Senhor, por quê? Senhor, mas não deu certo, Senhor, mas... E ele fala: calma-te, eu estou no controle. Deixa que eu resolvo para você. O nosso problema, eu repito, é que a gente quer pular do barco na hora em que mais precisa do Senhor. A Gabriela, eu não esqueci, a Gabriela vai cantar o hino, e após esse hino, só que eu quero fazer um apelo ao seu coração. Se tudo isso que foi falado aqui, mais o hino que vai ser cantado, se tocar o seu coração, por favor, fique de pé, para que nós possamos fazer uma oração, para que o nosso Deus possa realmente não atender o nosso pedido, porque o que a gente pede é tudo errado, mas que seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? Não podes deixar de viver esse amor, um amor sem igual que por ti se entregou. Se tu queres a paz, não rejeite jamais. Jesus Cristo te ama demais. Tu que estás a sofrer, vive um mundo sem paz e detém teu prazer em tantas coisas banais. Sei que andas vagar meio à escuridão, tua vida é sem paz, teu viver é em vão. Foi por ti que minha vida entreguei. Se tu queres sentir esse imenso amor, deixes logo fluir no teu interior. Sei que podes deixar a velha vida, então esse amor te trará o completo perdão. Te entrega a Cristo.
céus e da terra. Graças te damos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Pai, porque quando a tempestade tenta afundar o nosso barco, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos livrado das tempestades, das tentações desse mundo. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ser chamados filhos de Deus. Esteja com cada irmão. Conduza-os até os seus lares na companhia dos teus santos anjos. Conceda, Senhor Deus, a todos nós um sábado deleitoso na tua companhia. Tudo que venhamos pensar, falar, seja somente para honrar e engrandecer o teu santo nome. Amém. E é em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e os agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Abraça o irmão que está do seu lado. Deseja a ele um feliz sábado. Nosso próximo encontro será amanhã, às 19h.